Hoje eu vou mostrar nesse vídeo como fazer a desbrota da bananeira. É uma poda muito simples, mas é importantíssima para manter o bananal bonito, produtivo e saudável. Quando a gente acerta a relação mãe, filha, neta, os cachos ficam maiores, consequentemente produz mais e também o manejo fica mais fácil de ser feito. E nada de confusão, eu vou te explicar o que deixar, o que tirar e o porquê. E no final você vai saber exatamente como organizar seu bananal para produzir melhor e com menos trabalho. Eu vou com o facão na mão, então eu já venho aqui cortando com a lourdinha e bato bem no centro. Fala turma, tudo chique ali com vocês? Eu sou o Luciano, esse aqui é o canal Ser Rural. A gente tá morando no sítio, buscando ter mais contato com a natureza, produzindo a própria comida, buscando uma vida mais saudável e as coisas que a gente acha legal de fazer, que estão fazendo a diferença pra gente, a gente compartilha aqui através dos vídeos no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comenta. Essas interações são importantíssimas para que os vídeos vão mais longe e que a gente continue produzindo mais conteúdo. Esse é um manejo simples, só que ele precisa seguir alguns cuidados para que a gente faça isso do jeito certo, as plantas fiquem realmente vigorosas, produzam mais e fique com o trabalho mais fácil, né, ao longo aí do cultivo da bananeira, porque depende, se a gente não faz o manejo corretamente, começa a dar muitas brotações e depois dá um trabalho muito grande para regularizar de novo a toceira e priorizar a força para os indivíduos mais bonitos. E esse não é o primeiro vídeo de bananeira que nós trazemos aqui no canal, já tem outros falando de manejo, falando de escolha de muda, plantio, como é que funciona o pé de bananeira, né, detalhando um pouco mais as partes da planta. Fica o convite para você assistir depois esses vídeos também. A ferramenta que eu mais uso para fazer essa desbrota é o facão bem afiado. E ele é afiadinho também mais na ponta aqui. Depois vocês vão entender por que a gente precisa dessa ponta bem afiadinha. Outra ferramenta que eu tenho usado e que me ajuda quando a gente tem muitos brotos no bananal é chamada de lourdinha. Não sei se tem outro nome isso aqui, né? Um nome mais técnico, vamos dizer assim, né? Mas eu sei que popularmente chamam isso aqui de lourdinha. Mas é um cabo de ferro, como se fosse uma cavadeira, né? Nesse caso eu tenho uma peça quadrada aqui de ferro, soldada aqui no cabo, e ele tem que ser vazado aqui por cima, porque a gente vai bater na bananeira, ela vai arrancar um pedaço, e sempre sai um outro pedaço aqui por cima. Vocês vão entender, depois na prática eu vou mostrar para vocês. E tem gente que também usa um enxadão para arrancar esses brotos que estão em excesso. Eu não gosto muito, o enxadão costuma travar, e ele também não segue bem o rigor do manejo, que é muito indicado para a gente evitar problemas com a broca na bananeira, né? Então a gente faz um copinho, tira o miolo. E o ideal, gente, é que a ferramenta esteja limpa para fazer esse manejo. Não tenha sujeira de outras podas, às vezes de bananal de outro espaço, que às vezes a gente pode estar passando a doença de um bananal para o outro. Então, fazer uma higienização é um cuidado que às vezes vale a pena estar fazendo. Se for podar também, sempre podar as plantas mais bonitas primeiro, porque às vezes você vai podar aquela mais doente, a mais feia, ou já um pedaço de bananeira meio podre, você pode estar contaminando com algum micro-organismo que às vezes adoece as plantas bonitas, né? Então tira as mudas mais sadias e depois corta aquelas coisas mais sujas, que tá um pedaço de banana que está mais em decomposição. Esse aqui é uma toceira que está perfeita, não preciso nem mexer nada. Comecei aqui com uma mãe e uma filha, muito bonita essa muda. Aqui já está soltando cacho. Vocês podem ver que aqui era uma toceira grande, ó. Aqui tem alguns rizomas que já estão em decomposição. Tinha vários indivíduos nessa toceira, então eu consegui com o manejo deixar apenas essa planta aqui, que agora ela virou como se fosse a primeira muda, como se tivesse plantado a bananeira pela primeira vez nesse espaço, né? Então cresce primeiro um pé, com o tempo ela já vai soltar uma filha, que está aqui, essa filha dela muito bonita e sadia. Logo aqui do lado a gente tem outro exemplo de uma mãe e uma filha, só que essa aqui é umas plantas que ficaram mais jovens, né? Tá uma mãe jovenzinha, mas um filhinho aqui, chifrinho nascendo também, super bonito. Vou mostrar para vocês as partes da bananeira só para a gente recapitular. Temos as folhas, que eu vou cortar fora aqui. Temos o tronco, que na verdade são folhas modificadas. Para quem quiser uma explicação mais detalhada, eu vou deixar a capinha do vídeo aqui que eu expliquei bem isso. Mas até aqui, ó. Então quando a gente corta a bananeira, a gente vê essas camadas de cebola, esses anéis, isso aqui são as folhas modificadas. Na verdade não é bem um tronco, a gente chama de pseudocaule, como se fosse um falso caule. O que sobrou aqui é o rizoma, isso aqui é como se fosse uma batata, como se fosse do açafrão. Eu vou cortar ela no meio
Olha só, aqui ó, tá bem nítida a divisão da batata. Tá vendo que ela não tem camadas de cebola, aqueles anéis aqui? Ela é como se fosse uma parte maciça. E aqui onde começa esses anéis, essas linhas diferentes aqui, é a parte do pseudocaule, das folhas modificadas. E aqui, ó, gente, tem bem no meinho da bananeira, a última camada central aqui, a gente chama de meristema. Essa é a parte que é fundamental para a bananeira brotar. Então, quando a gente quer cortar um broto de bananeira e eliminar ele do bananal, a gente vai ter que cortar aqui, ó. A gente faz um corte baixo e depois vocês vão ver que eu vou ter que vir com o facão aqui, ó, fazendo isso aqui, para eliminar esse meristema que fica bem aqui na divisa entre o rizoma, essa batata, e o início aqui das folhas modificadas. Daí, se eu arranco esse meristema, ela não brota mais. Quando a bananeira emite o cacho, esse meristema aqui é o coração da bananeira. Então depois, quando vocês verem eu fazendo isso aqui com o facão, depois de cortar o broto, é porque eu tô tirando esse meristema e aí ela não brota mais, a gente elimina a muda do bananal. Se você está buscando levar uma vida assim como essa que eu mostro aqui nos vídeos, mais contato com a natureza, produzir o próprio alimento, buscar ter uma vida mais saudável aqui no sítio, e você está a fim de aprender mais, de conversar, trocar ideia com outras pessoas que estão nesse mesmo caminho, eu quero deixar o convite para você participar do Roda da Roça, que é uma comunidade que a gente organiza com reuniões online a cada 15 dias, que aí junta um grupinho de pessoas que está nesse mesmo caminho, e a cada quinzena a gente define pautas novas de conversa para estar discutindo, seja desafios, seja conquistas, trocas de experiências que envolvem o dia a dia e a vida de quem está vivendo no sítio, e buscando também esse mínimo de autonomia. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada, a gente tem mais explicações lá para que você possa ver, e se tiver interesse participar, fica aí o convite. Para a gente manter uma produção contínua no bananal, a gente pode conduzir os indivíduos da toceira com diferentes estágios de desenvolvimento. E é o que nós temos aqui, né? Você vê que tem uma bananeira mais desenvolvida, prestes a soltar o cacho, e aqui a gente tem uma em porte médio, e em breve vai ter uma miudinha aqui soltando para compor um terceiro estágio. Muitas vezes é indicado deixar apenas 3 plantas em 3 estágios diferentes para a toceira não ficar sobrecarregada. Se a gente utiliza o conceito mãe, filha, neta, essa condução em diferentes estágios ela vai acontecer automaticamente. Por quê? Uma bananeira com essa aqui só solta a filha quando ela atinge um determinado desenvolvimento. E essa aqui só vai soltar a neta quando ela atinge também uma maturidade para soltar os rebentinhos aqui. Então, utilizando mãe, filha, neta, ela já fica automaticamente em diferentes estágios. O importante é fazer a limpeza, tirando as folhas velhas. Nesse caso aqui, nós temos a mãe e a filha. E essa aqui, gente, é filha verdadeira. A gente vê que a filha verdadeira, ela tá bem encostada aqui da planta que ela originou. Às vezes tem um broto, uma planta como essa, nesse porte, meio deslocada. Talvez poderia estar aqui, ó, onde está o facão. Isso aqui não é uma filha, isso aqui seria talvez uma prima, né? Porque ela é remanescente de outras bananeiras que talvez foram cortadas aqui anteriormente na toceira. Aqui tem uma toceira que vai exemplificar muito bem aquilo que eu estava falando. Na verdade, essa toceira eu dividi em duas, então a gente vai conduzir um lado ali que tem cacho, e aqui também já tem outra planta tendo cacho, para ver ali, ó, as partes do coração. E aqui tem um exemplo equivocado do mãe, filha, neta. Por quê? Olha só, nós temos a planta mais desenvolvida, que a gente chama de mãe, a gente tem outra aqui que a gente chama de filha, e olha só, tem um terceiro estágio aqui que a gente poderia chamar de neta. Porém, essa aqui é irmã daquela ali. Então, na verdade, é mãe, filha, filha. E olha só, a gente tem uma outra aqui perdida, que a gente também poderia chamar de neta, né? Poderia, às vezes, cortar aquele broto ali, ó, deixar mãe, filha, e essa aqui como neta. Só que essa aqui, na verdade, ó, ela é prima daquela, porque aqui tinha uma bananeira que a gente cortou, que talvez era irmã dessa aqui, né? E aí, de uma irmã cortada, saiu essa aqui, e da irmã que está viva, saiu aquela ali, elas são primas. Então, para a condução correta mãe, filha, neta, essa aqui, ó, que é uma muda que não está encostada aqui da bananeira, ela é um parente perdido, né? Que a gente não quer no nosso bananal. Então, por isso, é uma planta que nós vamos eliminar. Ó, eu cortei bem baixo, e agora eu vou vir aqui, ó, com o facão e remover o meristema. Como eu falei para vocês, aqui vai acumular água, evita que o besouro venha se desenvolver. E nesse caso aqui eu também vou tirar esse broto. E ó, a gente tem certeza que ela é filha dessa mãe aqui, porque dá pra ver aqui que ela origina
bem encostada dessa planta maior. Aqui também acontece isso, né? Ela tá originando. Nunca vai acontecer de sair uma filha longe, né? Que nem tava nesse caso aqui. Então essa aqui é irmã daquela ali. Então eu vou tirar aqui o meristema e nós vamos esperar chegar o momento que essa filha aqui solte realmente um brotinho dela, que daí sim a gente vai chamar de neta, para compor mãe, filha, neta. Então nesse momento a gente só tem mãe e filha na nossa toceira. Aqui um outro caso, ó, você vê que nós temos já uma mãe, aqui tem uma filha, mas ó, aqui poderia ser uma neta. Mas na verdade, você vê, ela tá deslocada aqui da mãe e da filha, né? Então ela é originária de uma bananeira que foi cortada anteriormente. É um parente distante que não vai compor exatamente mãe, filha, neta como a gente precisa. Então corto baixo, eu vou arrancar aqui o meristema. Então a mãe, temos uma filha e aqui, gente, vai dar pra ver saindo uma netinha. Que é essa aqui, ó. Então quando a gente segue mãe, filha, neta, obrigatoriamente a gente vai conduzir estágios diferentes no nosso bananal. Ó, aqui tá nascendo mais uma. Então daqui uns dias eu vou ter que vir aqui e escolher qual neta mais bonita, mais bem desenvolvida eu vou deixar para dar continuidade no bananal. E aqui do lado ainda, ó, dá para ver que tem uma irmã da filha, né? Essa aqui é a mãe, tá soltando uma filha bem jovem, mas já tem outra filha mais madura, né? Então esse aqui é uma muda que eu posso eliminar. Às vezes eu deixo ela crescer um pouco mais, que eu acho melhor de fazer o corte limpo, né? E eliminar o meristema. Então às vezes dá para deixar ela crescer um pouquinho mais, porque daí o facão também pega melhor ali na hora de eliminar o meristema. Nessa toceira aqui nós também vamos ter um exemplo bem legal. Eu tenho duas mães, porque também dividi a toceira em duas, eu fazia uma parte caminha para cá, outra para lá, né? Mas vamos olhar só essa parte aqui, né? Então eu tenho a mãe principal, vê que aqui do lado tem uma filha. A gente tem certeza que é filha porque ela tá... A gente vê que ela nasceu aqui da mãe, né? Ela tá bem coladinha. Mas ó, logo do lado tem aqui um broto perdido, é um parente perdido. Houve uma época que eu conduzia esses parentes perdidos aqui da bananeira, né? Eu deixava estágios diferentes, ó. Por exemplo, podia deixar essa aqui mãe, filha, e eu fingia que essa aqui era neta. Mas só que o bananal, com o tempo, ele se desorganiza. Então eu prefiro hoje em dia realmente seguir mãe, filha, neta bem certinho. E outra coisa importante é que a bananeira que está produzindo cacho, dá para ver o cacho ali, ó, ela precisa da filha e da neta aqui no entorno dela para dar sustentação, porque aqui a gente tem um cordão umbilical, que essa planta filha aqui, ela tá mamando na mãe. E de certa forma, como ela tá ligada ainda, elas estão criando uma toceira interligada, com raízes da filha e da neta saindo aqui dos lados e dando mais capacidade de sustentação para esse pé de bananeira suportar depois um cacho pesado e não tombar com o vento ou com o próprio peso da banana. Então, gente, nessa seção aqui, ó, essas mudas aqui são parentes isolados, né? Que tá aqui mãe e filha. Isso aqui tudo eu vou cortar fora, porque nasceu depois do último manejo que eu fiz aqui no bananal. Essa aqui também eu posso tirar. Essa aqui também eu vou tirar. Eu poderia estar usando essa aqui como mudas para fazer um novo bananal. Mas por enquanto eu não estou precisando, então eu vou cortando tudo fora. Essa aqui, ó, vocês estão vendo, ó, ela dá da altura do facão mais ou menos. Eu vou cortar elas para levar para vocês de exemplo e a gente discutir sobre a escolha dos pés mais saudáveis e bonitos. Porque, ó, vou tirar aqui o meristema para ela não brotar mais. Vocês viram que essa bananeira que eu cortei lá para mostrar para vocês, ela estava isolada, ela não estava colada a uma mãe. E o que acontece? Quando ela não está mamando na mãe, quando ela não está coladinha aqui a uma planta maior que gerou ela faz isso aqui, ó, guarda-chuva. Olha o tamanho desse guarda-chuva aqui. Para vocês terem ideia, ela está no mesmo tamanho dessa muda aqui. Então olha a diferença, uma muda guarda-chuva
e essa aqui a gente chama de muda de chifre. Essa muda de chifre, ela ainda está mamando no rizoma aqui da mãe que originou ela. Por isso, ela não precisou abrir ainda suas folhas para fazer fotossíntese. A muda desmamada, ela tem que tomar conta da vida por si. Então, ela já solta as folhas largas para começar a armazenar energia para ela. Então, é uma planta que está crescendo sob baixa quantidade energética. E já essa aqui que está com o cordão umbilical na mãe, ó, você vê que ela tem uma base aqui mais gordinha e tem essas folhas fininhas que indica muda de chifre, e são os indivíduos bons que a gente quer manter no nosso bananal. Quando tem essas condição aqui, ó, uma muda tão pequena, já soltando guarda-chuva, é porque ela tá tendo que se virar sozinha, muito nova, e aí a chance de produzir um cacho bonito é menor. Eu vou arrancar esse chifre aqui para vocês verem a diferença lado a lado. Então aqui tá bem clara a diferença, olha como já tem folhas largas, o caule aqui na base é fininho, e olha essa aqui como ela tem essa base aqui mais gordinha, né? E ela vai afunilando para cima, ela tem formato bastante cônico. Essa aqui já é quase igual, né? Embaixo e em cima. Então isso aqui é indicativo de uma planta com pouca energia e que não vai produzir tão bem no futuro. Vai produzir, você pode até usar como muda, mas sempre buscando priorizar essa característica aqui. Essa banana aqui, gente, ela está soltando as primeiras filhas. Ó, uma delas está aqui e a outra está aqui do lado. Qual é o meu critério para escolher nesse caso? As duas estão bonitas, porém essa aqui ela está vindo por meio da toceira. Tá vendo que ela está indo em direção até a essa outra toceira aqui do lado que eu estou formando? Então eu quero que ela caminhe, aquela filha vá para terra nova, né? Que ela não cresça sobre o material velho da toceira. Aqui ó, tá uns troncos velhos apodrecendo, né? Por isso eu vou estar tirando essa filha aqui e deixando aquela lá para conduzir. Eu quero abrir essas duas toceiras, né? Na última manejo que eu fiz, eu transformei então essa toceira aqui em duas. E aqui, ó. Cortei. Poderia estar usando como muda. Aqui, ó, gente, ó. Parente perdido. Também vamos eliminar aqui. Logo aqui do lado tem outra planta totalmente perdida. Essa aqui eu vou arrancar até como muda, eu acho. Para quem quiser saber como fazer a muda, tem também um vídeo especial que eu comentei como que eu preparo, por exemplo, um rizoma desse aqui. Aqui outra toceira que pode enganar a gente. Então temos aqui a mãe, temos uma filha e aqui, ó, parece que é a neta, só que na verdade é mãe, filha e filha. É uma filha mais nova. Também vou vir aqui, faço um corte bem baixo e a gente vai lá bem em direção ao rizoma e arranca o meristema para ela não brotar mais. A gente quer esperar que essa aqui solte realmente a neta para ter mãe, filha, neta verdadeira. E afinal de contas, para que serve a lurdinha, que é aquela ferramenta que eu mostrei no início para vocês? Eu vou tirar as folhas aqui para limpar essa toceira e já vamos fazer um exemplo aqui de como que eu uso ela. Então desse lado aqui, ó, temos mãe, temos filha e aqui temos parente perdido. Então o uso com a lurdinha eu faço da seguinte maneira. Ela é uma ferramenta que não vai dar para usar em indivíduos que a gente quer eliminar, que são muito jovens. Geralmente eles vão ter que ter a base do pseudocaule deles dessa largura aqui, para que a lurdinha caiba dentro e faça o copinho, né? Para arrancar o meristema e o copinho segurar aquela água e evitar que o besouro venha crescer aqui. Então geralmente para quando o bananal está mais tomado por essas brotações perdidas, eu vou com o facão na mão e a lurdinha na outra. Então eu já venho aqui cortando. Corto na base e venho aqui com a lurdinha e bato bem no centro. Aqui ela tirou o meristema e ficou o copinho para segurar a água aqui dentro. A lurdinha ela acaba sendo mais útil para bananeiras que são maiores, né? Mas tá aí uma opção. Nos casos quando tem muita brotação, ajuda a acelerar o manejo.
Então manejar o bananal nessa configuração mãe, filha, neta ajuda a ter os corredores do bananal mais limpos, ajuda também a ter um acesso mais fácil ao cacho na toceira, que é as situações que tem tanto broto que é difícil até chegar lá no meio para cortar aquela planta que está dando cacho. E aqui não, mantendo apenas 2, 3 indivíduos, fica muito fácil de estar manejando. Isso torna também a produção mais previsível, porque a toceira ela fica bem marcado ali os 3 diferentes estágios, né, da mãe, filha, neta, uma mais velha, uma média, uma mais nova, e também evita atrasar a produção por excesso de brotos, né, porque quando brota muito também a competição por água e nutrientes, às vezes ela demora a produzir e vem a produzir cachos menores. E como eu já mencionei, também reduz o trabalho a cada visita que a gente faz ao bananal. Desde que começamos a trabalhar dessa maneira, tem sido muito mais fácil controlar a toceira e melhorou também a produção. E só recapitular todo o processo, então para uma toceira a gente vai buscar deixar sempre 2 a 3 indivíduos, mãe, filha e, no caso, se tem o terceiro, a neta, que um tem que originar do outro verdadeiramente, ele tem que estar juntinho ali, a gente tem que ver ele nascendo da planta mais velha para configurar essa mãe, filha, neta verdadeira. A gente sempre faz a limpeza também das folhas velhas amareladas que já não estão fazendo fotossíntese adequadamente, a gente também escolhe entre os brotos, né? Se a gente tem condições de escolher entre várias filhas de uma bananeira, a gente vai escolher aquela muda de chifre, que é mais bonita, mais vigorosa. E quando faz o corte, a gente também sempre arranca o meristema para que ela não venha a brotar. Se não tirou o meristema, daqui uma semana você vai ver que vai ter um brotão crescendo de novo, vai dar retrabalho, você vai ter que voltar, fazer aquela poda. E para quem tem um bananal maior, aquela ferramenta ali de cavar e tirar o meristema, pode ser uma solução para agilizar o trabalho. Deixe aí nos comentários se você já fez esse tipo de manejo, já ouviu alguém fazendo, se tem alguma dica a mais para contribuir aqui com a comunidade. Se não é inscrito, não esquece de se inscrever, curtir. A cada curtida que você dá, o YouTube manda esse conteúdo para outra pessoa. Isso ajuda demais a gente a permanecer aqui, criando conteúdo toda semana. E tem também nosso financiamento coletivo para quem quiser e puder ajudar um pouco mais, pode ser com R$5 por mês. Tá todos os links aqui embaixo. Valeu, turma! Sempre avante, mais um passo rumo à autonomia!